Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renata Oliva Batiferro, responsável pela área de Relações com Investidores da Gerdau. É um prazer falar com vocês nesta videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.gerdau.com, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível também fazer o download da apresentação no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos o início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Gerdau, constituem-se em crenças e premissas da administração, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Gerdau e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão conosco hoje o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, e o CFO e diretor de Relações com Investidores, Rafael Japur. Passarei a palavra ao Gustavo Werneck para dar início à apresentação. Bom, boa tarde a todas e todos. Quero iniciar dando as boas-vindas a cada um de vocês à videoconferência de divulgação de resultados da Gerdau, referente ao segundo trimestre de 2022. Espero que vocês continuem bem e com saúde. Eu dou as boas-vindas também à Renata, que se juntou à Gerdau recentemente como nossa nova relação com investidores. Renata, que está aqui ao meu lado, né, Renata? Te desejo uma jornada de muito sucesso e muitas alegrias na Gerdau. E participa também dessa apresentação aqui do meu outro lado, o nosso CFO, o Rafael Japur. E para nós três é sempre uma satisfação conversar com você sobre o nosso desempenho, e também esclarecer possíveis dúvidas e questões que possam surgir ao longo da nossa apresentação. Vou começar falando sobre o cenário internacional, sobre os destaques dos resultados gerais, e logo após vou detalhar o desempenho das nossas operações de negócio nesse trimestre. Na sequência, Japur compartilha com vocês algumas informações sobre o nosso desempenho financeiro. E aí, por fim, eu destacarei alguns pontos da nossa agenda ESG, antes de ficarmos à disposição para conversar com vocês sobre algum ponto que vocês queiram explorar com mais detalhes sobre a nossa apresentação. Porém, antes de prosseguir, me permitam fazer um agradecimento muito especial às nossas milhares de colaboradoras e colaboradores dos países onde atuamos, por terem construído o melhor semestre em 121 anos de história da Gerdau. Nós seguimos confiantes de que, com a enorme dedicação de todo o nosso time e focados cada vez mais em entregar valor aos nossos clientes, podemos fazer de 2022
um ano ainda melhor do que foi o ano de 2021. Eu vou começar essa videoconferência falando sobre o macroambiente em que a gente está inserido como empresa. A gente viu como positiva as medidas anunciadas pelo governo chinês para estimular a economia e para restringir a oferta de aço no país, o que deve contribuir para a sustentação da rentabilidade dos preços no curto e médio prazo. Por sua vez, acompanhamos de perto os efeitos que a desaceleração do crescimento econômico da China, cujo PIB subiu 0,4% no segundo trimestre na comparação anual, pode ter no cenário internacional. Os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia no mercado global seguem sendo monitorados, especialmente no que diz respeito à pressão nos custos de produção, em virtude da movimentação dos preços das matérias-primas e também dos energéticos de forma geral, como vocês têm visto. Eu reforço que nossas operações não foram afetadas pelas restrições de oferta de matérias-primas e insumos, uma vez que sempre trabalhamos com estoques de segurança e diversificação da nossa base de fornecimento. Também seguimos acompanhando de perto as incertezas em relação ao crescimento da economia global e os impactos que o cenário inflacionário no Brasil e no mundo podem ter sobre a demanda por aço. Bom, nos próximos 2 slides, eu trago brevemente alguns destaques que refletem o sólido desempenho registrado pela Gerdau no segundo trimestre. E mais para frente, o Japur detalhará o nosso desempenho financeiro. Nós encerramos o segundo trimestre de 2022 com EBITDA ajustado de 6 bilhões e 700 milhões de reais, com margem EBITDA ajustada de 29,1%, ambos valores recordes para o período entre abril e junho. O resultado, como vocês verão a seguir, ele foi influenciado por níveis elevados de demanda por aço dos setores da construção e industrial e resultados recordes na América do Norte. Já o lucro líquido da Gerdau somou 4 bilhões e 300 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, também um recorde histórico para o período, representando uma alta de 27% na comparação anual. Por sua vez, a receita líquida alcançou 23 bilhões de reais entre abril e junho, um aumento de 28% sobre o mesmo período do ano anterior, com as vendas físicas de aço totalizando 3 milhões e 200 mil toneladas. Os expressivos resultados apresentados pela Gerdau neste trimestre mostram a sólida presença da empresa nos mercados em que atua, em todas as Américas, e também são fruto das transformações vividas pela companhia nos últimos anos. Como reflexo de uma empresa com negócios mais focados, mais ágil, mais simples e mais inovadora, a Gerdau tem se mostrado resiliente para enfrentar as incertezas dos cenários macroeconômicos, gerando melhores resultados e ainda mais valor para nossos stakeholders, como clientes e acionistas. Bem, agora nos próximos slides eu vou falar sobre os destaques de cada uma das nossas operações de negócio e as perspectivas para os mercados em que a gente atua. Bom, inicialmente, eu vou destacar que o EBITDA ajustado na nossa operação de negócios da América do Norte dobrou entre abril e junho na comparação anual, atingindo valor recorde para um trimestre com 2 bilhões e 800 milhões de reais, com margem EBITDA ajustada recorde de 33,1%. Comento também que o spread metálico segue em patamar historicamente alto. Os volumes se mantiveram em níveis elevados no segundo trimestre, reflexo de uma forte demanda dos setores de construção não residencial e manufatureiro. E as perspectivas para o terceiro trimestre seguem bem positivas, uma vez que o nosso backlog de pedidos nos Estados Unidos continua acima de 70 dias de compra. Diante desse cenário, seguimos operando nossas unidades na região com níveis de utilização de capacidade acima de 90%. Estamos otimistas com a demanda por aço na América do Norte, principalmente da indústria da construção. Um exemplo que reforça essa visão positiva é o Architectural Billing Index, que mede a atividade do setor de construção não residencial no país, e o índice do Institute for Supply Management,
que monitora o desempenho do setor manufatureiro. Ambos se mantiveram acima dos 50 pontos em junho, o que indica a continuidade da sólida e forte trajetória registrada desde fevereiro de 2021. Além disso, destaca que o pacote de investimentos em infraestrutura, avaliado em 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, deve começar a gerar, a partir do quarto trimestre de 2022 e início do próximo ano, 2023, uma demanda adicional de aço de até 5 milhões de toneladas ao ano no mercado doméstico, ao longo de um período de até 8 anos. Nesse contexto, seguimos investindo na melhoria da produtividade e rentabilidade das nossas capacidades na América do Norte, entregando ainda mais valor aos nossos clientes. No próximo ciclo, destaco o investimento de cerca de 300 milhões de reais para iniciar a ampliação para 2 milhões de toneladas de capacidade na nossa usina de Midlothian, no Texas, nossa maior operação nos Estados Unidos. Seguem como ponto de atenção do nosso lado para a América do Norte a escassez de mão de obra, a taxa de inflação e os desafios logísticos que têm impactado diversas empresas na região. Passando para o próximo slide, eu vou falar agora sobre nossa operação de aços especiais. Como destaque financeiro, nós registramos no segundo trimestre um EBITDA 87% superior ao obtido em igual período do ano anterior, motivado pelos patamares atuais de rentabilidade que conseguimos nesse período. Nos Estados Unidos, o mercado de veículos leves segue impactado pela escassez de chips. A regularização da oferta de componentes que a gente previa para esse ano só deve ocorrer em 2023. De todo modo, para esse ano de 2022, a produção de veículos leves no país deve chegar a cerca de 14 milhões e 500 mil unidades, volume abaixo do esperado para o ano, mas ainda bastante superior aos números registrados nos últimos 2 anos. A perspectiva para o mercado de veículos pesados é mais positiva, com a produção de caminhões prevista para atingir 300 mil unidades em 2022, o que é uma alta de 15,8% na comparação anual. O setor de óleo e gás, por sua vez, segue com a expectativa de crescimento para os próximos meses, influenciado pelos preços dos combustíveis no mercado internacional, como vocês vêm acompanhando. Eu queria destacar também que, com a conclusão da modernização e atualização tecnológica da nossa usina de Monroe, no estado do Michigan, passamos a entregar volumes crescentes de aços especiais, com maior valor agregado, aos nossos clientes norte-americanos, por meio de uma operação mais rentável e produtiva. E como próximo passo, nós vamos iniciar um ciclo de investimentos para modernizar a laminação dessa unidade nos próximos anos, com o objetivo de tornar a Monroe uma das usinas mais modernas do mundo e seguir atendendo às necessidades dos nossos clientes. O mercado de aços especiais aqui no Brasil também tem sido afetado pela falta de chips. De acordo com a Anfávia, a produção de veículos leves no país deve subir 4,1% em 2022 na comparação anual, contra uma previsão anterior de alta de 9%. Essa nova estimativa, ela reflete não apenas o problema na oferta de semicondutores, mas também um cenário de elevação da inflação e dos juros no Brasil e as restrições ao acesso de crédito. Por sua vez, o segmento de veículos pesados segue bastante positivo, embora também afetado pela falta de chips. Um ponto que reforça esse otimismo é a sinalização dada pelo governo brasileiro da implantação do programa de renovação de frota, que estimulará a substituição de caminhões com mais de 30 anos de uso. Já o segmento de máquinas agrícolas deve crescer 4% nesse ano na comparação com 2021, para cerca de 100 mil unidades, segundo a própria Anfávia, estimulado pela expectativa de safra recorde. Bom, vamos passar agora para o próximo slide, onde eu gostaria de falar sobre o cenário de aços longos e planos no Brasil, cujo desempenho no segundo trimestre reflete um período de continuidade de demanda por aço nos diferentes setores em que atuamos, em níveis bastante saudáveis, com as vendas físicas de aço da nossa operação de negócio Brasil subindo 4%
entre abril e junho na comparação anual. A demanda por aço da indústria da construção segue em patamar alto. Eu queria trazer aqui alguns exemplos que nos deixam confiantes em relação à manutenção desse cenário nesse ano de 2022. O valor de venda dos lançamentos de imóveis registrado no segundo trimestre, de quase 10 bilhões de reais, representa alta de 2,4% na comparação anual, enquanto o número de canteiros de obras ativos no Brasil segue crescendo e chegou de novo ao seu maior número na série histórica de 15 anos, agora no mês de julho. O outro ponto que gostaria de comentar é que a previsão de crescimento do PIB da construção para 2022 foi revisada de 1,6% para 3,8% pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. As vendas do varejo elas seguem estáveis, impactadas pela inflação e pela queda na renda média do brasileiro. Um ponto positivo é que o índice de confiança do consumidor ele voltou a subir em junho, ganhando 3,5 pontos sobre maio, atingindo 79 pontos. Eu também ressalto a retomada gradativa dos investimentos em infraestrutura, principalmente industrial, para a construção de novos armazéns e novas unidades operacionais. Os aportes em infraestrutura estão previstos para somar mais de 150 bilhões de reais nesse ano de 2022, segundo estudos da FGV. Eu ressalto também a continuidade da elevada demanda por aço proveniente do setor industrial, reflexo do alto nível de atividade dos segmentos do agronegócio, bens de capital, máquinas e equipamentos, implementos rodoviários e energia. A BIMAC, por exemplo, ela revisou as projeções de desempenho do setor de máquinas e equipamentos, prevendo alta no mercado doméstico de 5,8% para 2022, frente a uma estimativa anterior de 3%. No segmento de energia, a Beeólica prevê investimentos de 100 bilhões de reais nos próximos 5 anos em parques eólicos. Já para a energia solar, a estimativa é de aportes da ordem de 50 bilhões de reais em novas unidades somente este ano, segundo a Absolar. Além disso, eu destaco que estamos caminhando com investimento, que eu já falei aqui com vocês em outra oportunidade, de cerca de 200 milhões de reais na nossa usina da Rio Grandense, no Rio Grande do Sul. Os investimentos têm como objetivo a modernização das instalações da cearia, implementação de melhorias na jornada de transformação digital e indústria 4.0, e também do aprimoramento de melhorias nas condições ambientais e de segurança no processo de produção do aço. Bom, vamos passar agora para o próximo slide para falar um pouco sobre a América do Sul. Na Argentina, a demanda por aço proveniente dos setores de construção e do agronegócio segue muito forte, o que tem estimulado as vendas no mercado local. O setor de construção argentino cresceu 13,6% em maio, numa comparação anual, segundo os últimos dados divulgados pelo Instituto de Estatística do país, o INDEC. Para 2022, a perspectiva é que a atividade de construção se mantenha em um patamar bastante alto, e o mesmo cenário ele se repete no mercado de aço uruguaio. Já no Peru, a demanda por aço segue em bons patamares, estimulada pela indústria da construção, e a gente segue com uma visão positiva para essa operação de negócio, em linha com a estimativa do Banco Central do país, de que o PIB nacional vai crescer 2% em 2022. Então, encerro assim essa minha primeira parte, vou passar a palavra para o Japur, que está aqui do meu lado, e na sequência eu volto para comentar um pouco com você sobre a nossa jornada de ESG, e logo na sequência eu e o Japur ficamos à disposição para a gente responder perguntas e questionamentos que vocês têm. Então, Japur, passo a palavra aí, segue contigo agora, tá? Obrigado, Gustavo. Boa tarde para todas e todos. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez, na nossa divulgação de resultados. E aproveito também para dar boas-vindas para a Renata, que se junta a gente, né, e desejar muito sucesso para ela nesse novo desafio aqui. Bom, falando um pouco do desempenho e dos destaques do nosso trimestre, do ponto de vista financeiro. Partindo para o slide número 11, vamos começar falando um pouco do nosso fluxo de caixa operacional. Como o Gustavo já mencionou, geramos nesse trimestre um EBITDA de 6,7 bilhões de reais nesse trimestre. E, além disso,
investimos R$ 1 bilhão em CAPEX, em linha com a previsão que passamos no início do ano, e outros R$ 800 milhões em capital de giro, em função dos maiores volumes de venda e maiores receitas de vendas deste trimestre. Depois de pagar os impostos e nossas despesas financeiras, seguimos? Ok. Gerando, então, um caixa livre de R$ 3 bilhões 215 milhões no trimestre, o equivalente a cerca de 48% do EBITDA ou 14% de nossa receita líquida no período. No próximo slide, vamos falar um pouco mais do nosso fluxo de caixa e do capital de giro. Como podemos ver na parte de cima do gráfico, chegamos, quando somamos os últimos 4 trimestres, a um acumulado de geração de caixa livre de R$ 13 bilhões e 485 milhões de reais. Isso é reflexo da resiliência do nosso modelo de negócio e da nossa capacidade de gerar caixa ao longo do ciclo, em diferentes cenários, bem como do consistente processo de desalavancagem que vem passando o nosso balanço. No período de 12 meses, se analisarmos como a gente investiu esse fluxo de caixa livre, quando a gente expurga, retira as variações cambiais do período e a participação das joint ventures que a gente possui, a gente retornou para os nossos acionistas 43% do nosso fluxo de caixa livre, como dividendos ou como recompra de ações, e investimos outros 41% desse fluxo de caixa na redução da nossa dívida líquida, como veremos em mais detalhes a seguir. Passando para a parte de baixo do slide, na tabela, no gráfico de capital de giro, nesse trimestre, o nosso capital de giro atingiu 16 bilhões e 300 milhões de reais. Como o capital de giro subiu 9%, ou seja, proporcionalmente menos do que subiu a nossa receita no trimestre, que subiu 13%, nosso ciclo financeiro reduziu para 64 dias. Este é o segundo menor ciclo financeiro para um segundo trimestre dos últimos 10 anos da nossa série histórica, o que evidencia os resultados práticos da nossa cultura. Somos, ao mesmo tempo, cada vez mais disciplinados na alocação de capital e ágeis, ao mesmo tempo, na tomada de decisão na ponta. Passando para o próximo slide, vamos falar um pouco agora sobre a nossa liquidez e endividamento. Destaco a redução de mais de 300 milhões de reais de dívida bruta no trimestre, apesar da importante valorização do dólar frente ao real, de 11%, o que afeta a parcela de nossa dívida que é denominada nessa moeda. Com isso, fechamos o período com uma dívida bruta de 12 bilhões 445 milhões de reais. Encerramos o primeiro semestre com um caixa robusto de 7 bilhões 755 milhões de reais. Com isso, nossa dívida líquida ficou em 4,7 bilhões de reais e nossa alavancagem financeira, medida pelo indicador dívida líquida por EBITDA, atingiu o patamar de 0,18 vezes. Como vocês podem ver na parte de baixo do gráfico, nossa dívida possui um prazo médio de 8 anos, bem alongado e com um cronograma de amortizações distribuído de forma equacionada e de forma harmônica ao longo dos próximos anos, como mostra o gráfico. A companhia continua com o objetivo de reduzir não apenas o montante de nossa dívida bruta para baixo do patamar de 12 bilhões de reais, como também reduzir a proporção de nossa dívida que é emitida em moeda estrangeira, caso os dólares. Nesse trimestre, a título de exemplo, em linha com esse objetivo, reduzimos a nossa dívida denominada em dólares em 220 milhões de dólares. Por último, mas de longe não menos importante, vamos falar do slide sobre retorno aos nossos acionistas. Como podemos ver na parte de cima do slide, a evolução do lucro líquido e dos dividendos distribuídos nos últimos anos, chegamos a um acumulado nos últimos 12 meses com uma distribuição de quase 40% do nosso lucro líquido ajustado. Na parte de baixo do slide, o gráfico mostra como a combinação de melhores resultados e a redução significativa do nosso endividamento
teve efeito positivo no dividend yield. Passamos lá em 2018 de 13,6% para quase 12% no acumulado dos últimos 12 meses. Passando agora para a parte da direita do slide, vamos falar um pouco sobre o nosso programa de recompra de ações que foi lançado em maio deste ano. Até 18 de julho, agora, véspera do início do período de silêncio da companhia, executamos 32% do programa de recompra, adquirindo 17,8 milhões de ações GGBR4, por um preço médio de R$ 23,88. Já com relação ao programa da metalúrgica Gerdau, executamos 24% do mesmo, adquirindo 16,9 milhões de ações Qual 4, por um preço médio de R$ 10,06. Por último, vou tratar do tema com relação à distribuição de dividendos relativos ao resultado desse segundo trimestre. A Gerdau S.A. e a metalúrgica Gerdau pagarão dividendos, respectivamente, nos dias 25 e 26 de agosto. No caso da Gerdau S.A., serão pagos R$ 1,2 bilhão, ou seja, 71 centavos por ação, enquanto na metalúrgica Gerdau serão distribuídos 383 milhões de reais, ou 36 centavos por ação. Em ambos os casos, vai ser considerada a posição das ações detidas em 15 de agosto de 2022. Bom, agradeço mais uma vez a atenção de todas e de todos e passo de volta a palavra para o Gustavo para detalhar os nossos temas e nossas iniciativas de ESG. Gustavo, com você. Bom, Japô, obrigado. Vamos então rapidinho, fazer uma atualização sobre alguns pontos importantes dessa agenda ESG da Gerdau, trazendo destaques e avanços nessa nossa jornada, que não começou agora, né? A gente trata o tema ESG de uma maneira diferente nos últimos anos, né? Mas é uma jornada que está no DNA da Gerdau desde das suas origens, em 1901. Eu queria ressaltar nesse slide, né, que como parte da nossa jornada de diversidade e inclusão, houve um aumento de mulheres em posições de liderança de 17% em 2019 para 23,6% em 2021, frente ao nosso compromisso de atingir o patamar de 30% em 2025. Eu também destaco que atingimos 5% de mulheres ocupando a posição de operadoras na Gerdau pela primeira vez em 121 anos, ao final do ano passado. Hoje, são mais de 1.000 mulheres atuando diretamente na produção. Esses dados, eles estão entre as dezenas de indicadores que publicamos no nosso relatório anual, onde contamos os destaques sociais, os destaques ambientais e também financeiros da nossa jornada no ano de 2021, que pela primeira vez passou por um processo de auditoria externa, mostrando a nossa evolução na transparência e equilíbrio da comunicação da Gerdau com a sociedade. A nossa evolução no compromisso com as mudanças climáticas também foi destaque desse documento. A média auditada de emissão de gases de efeito estufa da Gerdau caiu para 0,90 tonelada de CO2 equivalente por tonelada de aço em 2021, em comparação a 0,93 que a gente tinha no ano anterior. Esse novo valor, ele reafirma o nosso compromisso, anunciado no começo do ano, de reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa para 0,83 tonelada de CO2 por tonelada de aço em 2031, contribuindo para moldar o futuro de um setor tão essencial como o aço, de maneira cada vez mais sustentável. Além disso, e já passando para o próximo slide, eu destaco a recente aquisição de participação de 15% da Gerdau na Plant Prefab, por meio do nosso braço de novos negócios, a Gerdau Next, que completou 2 anos de atuação nesse último mês. A Plant Prefab é uma startup norte-americana que atua na construção de casas pré-fabricadas, inteligentes e sustentáveis. Esse movimento reforça o compromisso da Gerdau com o desenvolvimento de um futuro cada vez mais sustentável e com a proposição de soluções que busquem melhorar a produtividade da indústria e da construção. Por fim, comento que a Gerdau foi reconhecida em junho pelo ranking Merco Responsabilidade ESG, uma melhor indústria B2B brasileira e a primeira no setor de mineração e siderurgia. Somos ainda a única produtora de aço entre as 100 empresas brasileiras de melhor reputação
reflexo do trabalho e esforços dos nossos mais de 30 mil colaboradoras e colaboradores. Também, como sinal dos avanços da nossa jornada ESG, a Gerdau foi reconhecida como destaque na categoria mineração, metalurgia e siderurgia da edição de 2022 do Prêmio Melhores do ESG, promovido pela revista Exame. Eu encerro, então, nesse momento, essa parte. Eu agradeço a atenção de todas e todos vocês por ouvirem as nossas explicações iniciais. E, a partir desse momento, eu e o Japur ficamos totalmente à disposição para a gente responder as perguntas. Te devolvo a palavra, então, Renata, para a gente contar com a tua ajuda nessa sessão. Obrigada, Werneck. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Iniciando pelas perguntas que já recebemos aqui via chat, o senhor Rodolfo Angeli, do JP Morgan. Ele pergunta para o Werneck, com relação ao outlook para o terceiro trimestre por business, em especial US e Brasil. Ele gostaria de saber um pouco mais a respeito, uma vez que é um importante dado que o mercado está com medo de uma recessão global. E ele também questiona a respeito de um update de spreads nos Estados Unidos. Bom, Rodolfo, prazer aí receber a tua pergunta. Acho que a tua pergunta é da margem, assim, numa explicação bem geral, assim, sobre os nossos negócios na América do Norte e também aqui no Brasil, né? Eu queria iniciar pontuando que nós, ano passado, tivemos o melhor ano da história da Gerdau, como você sabe. E o primeiro semestre desse ano, os primeiros 6 meses, eles foram ainda mais fortes do que os primeiros 6 meses do ano passado, né? Como vocês já viram, né, em termos de EBITDA, nós ficamos 22% acima em reais nesse primeiro semestre, com relação ao primeiro semestre do ano passado. E o outlook para os próximos 2 trimestres, né, nos permitem dizer nesse momento, né, que a gente está bastante confiante de que nós vamos ter um resultado geral no ano de 2022 muito parecido com o resultado que nós tivemos no ano de 2021. Então, vai ser um ano, assim, também para entrar para a história da Gerdau esse ano de 2022. A gente não vai ter um terceiro trimestre tão forte quanto foi o terceiro trimestre do ano passado, né, que esse foi um trimestre realmente para entrar para a história, mas a gente vai ter um terceiro trimestre, um quarto trimestre, que somados com esse resultado recorde que nós tivemos no primeiro semestre, vão nos levar ali no final de dezembro para um resultado bastante parecido. Tá? Bom, de forma geral, nossos negócios nos Estados Unidos, né, eles seguem bastante fortes e bastante resilientes. É claro, tem a preocupação nos 4 cantos do mundo sobre desaceleração econômica, sobre recessão, né? A gente acredita, e pelos sinais que a gente tem lido, e pelos fundamentos do nosso negócio, considerando ainda o pacote de infraestrutura que não se materializou ainda em demanda de produto, que nós vamos ter próximos trimestres bastante fortes, né? Sinais que nós lemos até o momento, tá? Mudanças relacionadas a esses, como tu comentou, esses medos aí, essas preocupações, tá? Eles foram muito pequenos, né? Então, de ponto de vista prático, assim, o que nós vimos, tá? É uma redução do nosso backlog de pedidos, uma redução pequena, tá? A gente vinha num patamar assim muito forte, né? Coisa que nós nunca tínhamos visto em anos anteriores, de entrada e backlog de pedido. Houve uma redução, mas ela continua ainda, o backlog continua num patamar muito sustentável e muito forte, como eu comentei, acima de 70 dias. Tá? E reforçando que nenhum sinal ainda de entrada de pedidos relacionados ao pacote de infraestrutura. O outro sinal que nós observamos também, especialmente agora no mês de junho e no mês de julho, foi uma maior oferta de mão de obra para o nosso setor, para o setor industrial. A gente vinha, nos últimos 18 meses, com várias posições em aberto, né? A gente estava com dificuldade
de preencher essas posições nas nossas usinas e nos esforçamos muito para que a gente não parasse nenhuma linha de produção ao longo desses últimos 18 meses. E a gente percebeu em junho e julho que a gente está conseguindo preencher mais posições, o que nos dá um sinal assim de retomada de mão de obra, especialmente no nosso setor, no setor industrial. Um terceiro movimento que ocorreu, né, nos últimos meses foi uma queda maior de sucata, do preço da sucata. E ela precisou ser acompanhada por uma redução de preços do produto, né, porque o spread ia chegar a um patamar, na nossa opinião, eu diria, insustentável, num patamar superior. Tá? Então, houve esse acompanhamento, né? Então, os spreads metálicos eles estão mantidos, serão mantidos, do nosso ponto de vista, nos próximos trimestres, o que nos dá bastante segurança, né, que o resultado de 2022 na América do Norte vai continuar bastante forte, né, e com uma perspectiva boa para o ano de 2023. Aqui no Brasil, né, quando a gente compara os números assim, de entregas dos 6 primeiros meses desse ano, mais especificamente desse último trimestre com o ano passado, a gente percebe uma queda, tá? Mas essa queda está muito mais relacionada à questão de formação de estoques que houve no ano de 2021 do que um problema real de demanda na ponta. Tá? A demanda continua muito resiliente. Tá? É claro assim, que nos diversos segmentos onde a gente atua, algumas tiveram uma maior acomodação, algumas nos possibilitaram entregar um pouco mais de material. Eu diria sim, que o que mais se acomodou foi o varejo, né? O varejo da construção, a autoconstrução, né? Aquela reforma, aquela ampliação, que ela está muito relacionada a essa questão dos juros, a questão do poder de compra do brasileiro. Então, houve acomodação. Tá? Lembrando que a participação das nossas entregas de aço para esse segmento, ela é pequena. Tá? Em contrapartida, o setor de construção ele está muito resiliente. Né? Eu entendo as preocupações relacionadas à resiliência desse setor, uma vez que os juros estão subindo e toda a discussão que a gente já conhece, né? Isso não está se refletindo e não vai se refletir numa redução de demanda agora no curto prazo. Não é à toa que os sinais que a gente mede, nós temos uma capilaridade hoje muito grande com toda a transformação digital, de ler muito rapidamente o que se passa. Né? A gente tem hoje um conhecimento bastante profundo de todos os canteiros de obra que são abertos no Brasil, seja com informação de alvará, de licenças e qualquer sinal assim que nos constate a solidez de canteiros de obra abertos. E nesse mês de julho, na nossa série histórica de 15 anos, foi um mês em que houve mais canteiros de obra abertos no Brasil. Então, a demanda ali no setor de construção ela continua muito forte. E o que a gente está observando também é um contínuo crescimento de demanda de aço para infraestrutura. Nas parcerias que foram feitas com o setor privado, aí o setor de energia, né? O setor também de máquinas e equipamentos continua bastante forte. Então, nós temos assim, uma questão de demanda bastante estável no Brasil, deve seguir assim, tá? Onde hoje assim, existe, eu diria assim, uma briga maior. Tá? Ela é no vergalhão, tá? E no vergalhão relacionado à distribuição. Tá? Se a gente imagina que o vergalhão reto, tá? Não estou falando de produto pronto, não estou falando de cortado e dobrado, ele tem uma participação nas nossas entregas hoje por volta de 18%. Tá? E desses 18%, metade disso, como o número geral ele vai para a distribuição, o que está nos afetando hoje um pouco mais no dia a dia assim, de mercado mais difícil, tá? Ele representa menos de 10% das nossas entregas. E os outros setores estão com a resiliência assim, bastante forte. Tá? Então, quanto a isso, assim, quanto à demanda, todos os sinais que a gente lê nesse momento é que 2022 vai continuar com demanda bastante forte. Tá? Eu diria que a maior diferença que a gente vai observar agora no terceiro trimestre com relação ao segundo é a questão dos custos do carvão que foram adquiridos nos meses anteriores, transitando pelos nossos custos. Né? Um pouco diferente da sucata, que ela está aqui no Brasil, a gente tem uma facilidade maior de transitar a compra pelos nossos custos. Os pedidos de carvão que foram feitos nos meses anteriores a preços próximos de $600 por tonelada, esse carvão está agora sendo transitado aí pelo oceano, vindo nos navios, ele vai transitar no nosso custo, então a gente vai observar no terceiro trimestre, especialmente devido ao carvão, tá? Um impacto maior dos custos. Mas lembrando que para o quarto trimestre, esses custos, agora esse carvão,
que saiu de $600 para pedidos que a gente está colocando na faixa de $190, eles vão ter um impacto de custo positivo no quarto trimestre. Então, assim, as coisas, de forma geral, elas estão sólidas, tá? Está bastante confiante que nós vamos ter um terceiro trimestre bastante robusto, um quarto também, e somados ao que nós entregamos agora de resultado no primeiro semestre, ela vai nos permitir chegar no final do ano de 2022 com resultado bastante em linha com o que a gente entregou em 2021. Então, um panorama geral assim que eu queria traçar, a Rodolfo, na tua primeira pergunta, que eu acho que isso dá também oportunidades aos demais de poderem detalhar algum outro ponto que eu trouxe aqui nessa introdução. Obrigada, Werneck. Concluindo as perguntas aqui do Rodolfo, do JP Morgan, endereçando inclusive ao Japur, ele gostaria de saber e ter um update dos projetos de investimento e retornos esperados. Olá, Rodolfo, tudo bem? Acho que cabe destacar sobre os nossos projetos, né, que todos eles, a gente tem sido muito disciplinado na aprovação dos nossos projetos em linha com a nossa política muito disciplinada e robusta de alocação de capital, né? Todos passam por um escrutínio muito grande junto ao management, com o Gustavo, comigo, com o restante do time, antes que a gente inicie efetivamente qualquer um deles, né? Claro que no ambiente de aumento de taxa de juros e aumento de custo de capital, a régua fica mais difícil para aprovar os projetos, mas os projetos que a gente tem hoje em dia na carteira, eles foram cuidadosamente estudados e a gente entende que eles são resilientes em diferentes cenários, tanto gerando mais receitas ou melhorando nosso portfólio de produtos, mas também alicerçando e alavancando a nossa competitividade em diferentes cenários do ciclo econômico, seja em momentos tão positivos como a gente está agora, seja em momentos um pouco mais desafiadores. Obrigada, Japur. A próxima pergunta é do senhor Rafael Barcelos, do Santander. Pedimos, por favor, que abra seu áudio para que possa realizar sua pergunta e, caso deseje, também pode abrir a sua câmera. Vocês conseguem me ouvir? Legal. Obrigado, Renata, Japur, Werneck, obrigado por pegar minha pergunta. Acho que vocês não conseguem me ver, não sei, por algum motivo eu não consegui abrir aqui. Mas a minha pergunta sobre... Rafael, desculpa te interromper, cara. Falhou um pouquinho aqui. Tu pode recomeçar, por gentileza? Agora estamos te ouvindo bem. Claro. Te pedir desculpa que eu acho que por algum motivo eu não consegui abrir meu vídeo, mas obrigado aí por pegar minha pergunta, Renata, Japur, Werneck, obrigado. Acho que a primeira pergunta aqui sobre alocação de capital e dividendos também, né? Acho que entendo que a empresa pagou, né, esse trimestre, né, no anúncio um pouco acima aí do mínimo, né? Mas quando a gente olha que a posição de dívida bruta, né, já ali perto do patamar, né, do limite ali de 12 bi de reais, e também com essa perspectiva de resultados ainda sólidos, né, Werneck, que você mesmo comentou, como vocês veem a possibilidade de dividendos extraordinários mais significativos aqui no curto prazo? E até se puder pegar esse gancho e comentar um pouco de que vocês estão vendo de CAPEX para esse ano, até para complementar melhor essa resposta. Obrigado. Posso fazer a segunda ou faço depois? Pode fazer. Não, a segunda sobre que o mercado brasileiro, acho que só para pegar um pouco mais aqui da dinâmica de mercado doméstico, você comentou sobre o varejo da construção civil. Hoje, quanto que o varejo da construção civil está representando da carteira da Gerdau? E esse é o segmento aqui que mais preocupa vocês nesse curto prazo, só para entender um pouco essa dinâmica também. Obrigado. Tá bom, vai lá, Japur. Responde, Claro. Rafael, então, da alocação de capital, do CAPEX, e aí eu já falo um pouco mais sobre o mercado brasileiro e o varejo. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Mais Rafael na linha, vamos por sobrenome para não dar treta, não dar problema. Sobre alocação de capital, acho que é bom a gente destacar, se a sua pergunta é bem oportuna, dá a oportunidade de a gente destacar outro ponto, né? Quando a gente soma no nosso entendimento o que a gente investiu, não só no que a gente vai distribuir dividendos nesse trimestre, mas também o nosso programa de recompra, você percebe que além dos 1 bilhão e 200 milhões de reais que a gente vai distribuir, a gente também, ao longo, até o dia 18, a gente desembolsou mais de 400 milhões de reais em recompra de ações, que é uma outra forma, nosso entendimento muito eficiente, de retornar
valor para os acionistas. Então, quando a gente soma as duas coisas, a gente vê que o payout, se não talvez especificamente enquanto dividendos, mas do ponto de vista de retorno para os acionistas, ele está mais forte do que seria o mínimo, no mínimo estabelecido pelo nosso estatuto, né? E, além disso, cabe destacar que a gente executou apenas cerca de 1/3 do nosso programa de recompra, certo? Um programa aberto, tanto em Gerdau S.A. quanto em Metalúrgica Gerdau, e estaremos atentos aí às oportunidades de mercado nos próximos dias, nas próximas semanas, à medida que isso, o tempo transcorra. Com relação ao CAPEX, aqui acho que não mencionei no slide que a gente passou pelo fluxo de caixa operacional, ali no nosso free cash flow, o desembolso de R$1 bilhão nesse trimestre, que muito em linha com aquilo que a gente deu de início, no início do ano, de previsão de R$4,5 bilhões de desembolso para o ano de 2022. A nossa provisão ela segue a mesma. Sempre é importante frisar que, como boa parte dos nossos projetos, a gente não tem nenhum projeto hoje que seja greenfield. Todos os projetos que a gente tem são usinas que já existem e que, na maioria das vezes, é sempre mais oportuno fazer as intervenções nas linhas e fazer os investimentos em momentos de parada de manutenção, que tipicamente, tanto no hemisfério norte quanto aqui no Brasil, ocorrem entre o 3º e o 4º trimestre. Então, nesse sentido, o nosso guidance para desembolso de CAPEX segue inalterado por ano de 2022, Rafael. A pergunta com relação à América do Norte e os volumes, eu passo para o Gustavo. Eu acho que o Rafael falou mais já do mercado brasileiro, né, do varejo e tal, né? Então, Rafael, dentro do nosso mix de produtos hoje, né, que ele vem sendo ampliado ao longo do tempo, né? O varejo hoje ele tem uma participação menor do que 20%, né? Então, essa exposição das nossas entregas no Brasil com relação ao varejo. O varejo, como eu comentei, ele deu aquele boom pós-pandemia, né? Com toda a necessidade das famílias, né, de investir em suas residências. Então, ele teve um boom, né? E ele veio se desacelerando mais no final do ano passado e eu diria assim, ele se estabilizou, né, num patamar que tem se mantido nos últimos meses, né? Então, a gente enxerga que ele vai continuar tendo algum tipo de volatilidade, né? Certamente não vai crescer nas condições atuais da macroeconomia brasileira, né? E, de certa forma, sim, a queda nesse mercado ela foi mais do que compensada pela demanda de aço que começou a crescer em infraestrutura, né? Do ponto de vista somente do nosso negócio, né, ele acaba sendo positivo, porque as bitolas de aço que são utilizadas assim no varejo, elas, de certa forma, elas são menores, né? Então, quando começa a entrar projetos de infraestrutura, né, na teoria, tu consome mais aço porque as bitolas, né, utilizadas, especialmente nos aços para construção, elas são maiores, né? Então, é isso que está acontecendo no momento, e a gente vê como positivo aí ao longo dos próximos meses essa retomada, né, por investimentos de infraestrutura em parcerias, né? Na prática, a gente já está recebendo bastante pedido relacionado a parques de energia solar também. Então, é a nossa crença de que, ao longo dos próximos meses, né, essa demanda vai continuar bastante estável de forma geral, né? Mas o varejo é, de fato, aquele segmento onde ele se estabilizou num patamar um pouco mais baixo. Obrigado. Obrigado, Rafael. Vamos lá. Próxima pergunta do senhor Leonardo Correia, do BTG. Primeira pergunta, ele faz duas perguntas. A primeira, ele gostaria de entender o racional de uma política muito conservadora de dividendos frente à forte geração de caixa e alavancagem perto de zero. Quais os próximos milestones para a mudança de fórmula? Segunda pergunta, referente à América do Norte, ele gostaria de saber como está a carteira de pedidos e expectativa de metal spreads para o 3º trimestre. Acham que conseguem sustentar uma margem EBITDA próxima a 30% nos próximos trimestres? Japô, claro, começa aí com os dividendos, depois eu continuo, tá? Claro, tudo bom? Olha, com relação à política de dividendos, a gente não tem nenhum plano de curto prazo de rever a nossa política. A gente entende que, à medida que o nosso balanço está cada vez mais sólido, mais robusto, e que uma parte importante daquilo que a gente gera caixa termina sendo muito próximo também da nossa geração de lucro líquido, as coisas terminam se aproximando muito, e o que a gente vê que hoje, uma parcela muito importante daquilo que a gente tem gerado de fluxo de caixa livre,
tem sido efetivamente distribuída para os acionistas, seja na forma de dividendos, seja na forma de recompra. Nesse trimestre, a gente se levar em consideração o lucro ajustado depois da constituição das reservas, quanto a gente vai distribuir dividendo mais recompra, a gente está falando de mais de 40% de payout de retorno para os acionistas. Tá? Com relação ao endividamento, a gente houve uma redução nesse trimestre, mas, como a gente mencionou ao longo do call, outros efeitos, como a variação cambial sobre a parcela da nossa dívida, que é dolarizada, puxaram nesse trimestre a nossa dívida para cima, apesar das amortizações que a gente fez de dívida bruta, tanto em reais quanto em moeda estrangeira, em dólares. Então, a gente entende que temos um balanço aí que está adequado, não temos intenção nesse momento de mudar de forma importante, de forma agressiva, a nossa política de dividendos, e entendemos que a combinação de payouts consistentes do nosso lucro líquido, adicionalmente com a execução de programas de recompra de ações, é uma forma eficiente de retornar valor para os nossos acionistas. Léo, enorme prazer em falar contigo, tá? Então, como o Japur comentou, né, no tema de dividendos, né, ele tem debatido bastante. Tem algum outro? Tá. Tem debatido bastante como alocar o capital de forma mais eficiente na companhia, né? Então, certamente as respostas, as perguntas que todos vocês trouxeram até o momento, né, elas vão ser direcionadas, né, vão fazer parte do debate interno, mas eu só queria, assim, reforçar, né, que dentro da nossa alocação de capital, certamente, tá, não nos passa grandes aquisições, grandes M&As, né, grandes CAPEX, Greenfield, tá, como já foi em algum momento, tá? Então, isso certamente ele não está nas nossas discussões, tá? A gente vai continuar alocando capital do ponto de vista das nossas operações de forma bastante parcimoniosa, de forma bastante inteligente, de forma bastante focada, de forma bastante austera no que diz respeito aos cálculos dos retornos, né? Então, queria aproveitar a oportunidade dessas perguntas que vêm aparecendo aí desde o início da nossa call, de dizer que isso não está na nossa agenda, não está no nosso plano, né? Eu acho que tem movimentos que vocês acompanharam recentemente no Brasil e nos Estados Unidos, né? A maneira como foi executado, os múltiplos e tal, é que, de alguma forma, a gente não está presente nesses debates, porque quero deixar para vocês absolutamente claro que o nosso futuro vai ser tratado diferente do que foi no passado com relação à maneira como a gente aloca nosso capital nos ativos geradores de caixa operacional, tá? Mas, Léo, deixa eu falar também sobre a América do Norte, né? A carteira de dividendos está muito saudável, tá? Ela vem assim, vem ao longo de 12 meses, assim, num patamar muito alto, tá? A gente não imaginava que essa carteira se mantivesse, né? E nem estou falando nesse momento por conta da inflação, desaceleração, tá? É um patamar assim que realmente estava difícil até da qualidade de serviço para os nossos clientes, tá? Então a gente acha que ela voltou para um patamar só bastante saudável, muito alto, historicamente bastante alto, tá? Um patamar muito saudável, né? A gente viu que essa carteira ela vem se transformando um pouco, né? Então essa carteira ela tem menos assim pedidos relacionados à construção de warehouse, né? E ela se transformou um pouco e está mais relacionada hoje à construção de plantas produtoras de semicondutores, né? A nacionalização de componentes que a América do Norte está fazendo, está gerando demanda adicional de aços longos e vai continuar. Então, ela teve uma redução pequena, eu acho que está patamar muito saudável, mas ela está se transformando, né? E para nós é uma tranquilidade, eu diria, de ver que ela está muito fortemente embasada, né, em investimentos que ocorrerão ao longo dos próximos anos nos Estados Unidos, né? Isso sem contar com o pacote de infraestrutura, né, que quando tu olha assim de forma geral os competidores do mercado americano, nenhum deles, né, ainda identificou a entrada de pedidos relacionados a esse pacote que está aprovado e certamente se traduzirá em pedidos mais na frente, tá? O spread está em patamar muito alto, né? Patamares que a gente não via, né? Esses resultados que nós tivemos agora no primeiro trimestre, né? O melhor resultado anterior a esse trimestre tinha sido o Q3 de 2008, né? Numa configuração de ativos que nós tínhamos na América do Norte bastante diferente do que a gente tem hoje, né? De lá para cá, nós vendemos ativos de vergalhão, de fio máquina, então a configuração é bastante diferente.
menores volumes, mas como a gente já tinha na nossa estratégia, volumes relacionados a margens mais altas, né? Nos estruturais, nos merchants. Então, o que a gente olha, assim, spreads bastante sustentáveis, tá? E o que a gente tem visto, assim, movimentos de preço para cima ou para baixo, muito em linha com os preços que são pagos na sucata naquele mercado. Então, o spread ele vai se sustentar nesses patamares ao longo dos próximos meses, né? Que nos leva a crer que essas margens que nós chegamos no momento são margens sustentáveis, né? Elas vão variar um pouco mais, um pouco menos, isso faz parte, mas nesse patamar, eu diria, né? São margens sustentáveis que nós imaginamos capturar ao longo dos próximos trimestres, tá, Léo? Bom, Renato, volto contigo. Obrigada. Próxima pergunta do senhor Ricardo, do Morgan Stanley. Ele pergunta, Japur, qual o racional para determinar o payout de aproximadamente 30% sobre o lucro do segundo trimestre e não mais? E ainda, poderia descrever o cenário operacional ou financeiro que faz com que faça sentido ter um payout em 2022 maior que os 37% de 2021? Próxima pergunta, ele direciona ao Werneck. Pensando em margens Brasil e América do Norte, como podemos pensar na evolução sequencial de margens no terceiro trimestre, levando em conta a queda de preços, custo das matérias-primas e estoque de produtos? Existe algum fator diferente, de repente maior diluição de custo fixo, que possa ajudar nas margens do trimestre? Ô, Ricardo, obrigado aí pelas perguntas, tá? Então, Japur, começa contigo. Tudo bom, Ricardo? Acho que, em linha com o que acho que a gente já comentou com outros colegas seus, a gente entende que nesse trimestre, por exemplo, o nosso payout não é de 30%, e sim mais próximo de 40%, que a gente leva em consideração como retorno para os acionistas as recompras que a gente executou ao longo do segundo trimestre. Se a gente soma as duas coisas, a gente sai de um dividendo de 1,2 bilhão para uma distribuição de quase 1,6 bilhão de reais, sob uma base de 4 bilhões de lucro líquido antes dos impostos, que dá próximo de 41% de distribuição de resultado nesse trimestre sozinho. Então, a gente entende que estamos aí dentro das possibilidades, levando em consideração que nosso entendimento que as ações estão extremamente depreciadas do seu valor intrínseco e da sua capacidade de gerar valor no longo prazo, a gente entende como adequado uma forma de alocação de capital, não só lançar mão de maiores dividendos, como foi o caso de 2021, mas também alavancar essa questão das nossas ações e manter a execução de forma disciplinada e austera do nosso programa de recompra. Bom, Ricardo, deixa eu te detalhar um pouco mais assim do terceiro trimestre, tá? Então, como eu comentei anteriormente, a gente vê assim um cenário de forma geral bastante estável, tá, nos nossos negócios, né? Diria assim que os dois grandes fatores assim que vão provavelmente diferenciar um pouco o terceiro trimestre do segundo, tá? Os dois estão relacionados à questão de custos, tá? Então tem o carvão que eu comentei, né, que ele vai dar um impacto maior agora no terceiro trimestre, né? Foi a compra de carvão que nós fizemos naqueles patamares altos ali no começo do ano, tá? E tem a questão da sucata metálica na nossa operação de aços especiais dos Estados Unidos, né? Dentro do mecanismo existente de precificação, tá? Então, são esses dois fatores que devem alterar o que nós vimos assim de configuração nossa, de forma geral, nos nossos negócios no segundo trimestre, tá? É claro, assim, né, que na nossa inquietude de buscar alternativas para mitigar esses custos, tá? Nós estamos buscando formas, especialmente aqui no Brasil e na América do Norte também, com relação a matérias-primas, né, como a sucata e etc., tá? Então, nós estamos buscando alternativa para ver até que ponto a gente consegue mitigar esses impactos, tá? Acho que, de forma geral, assim, né, esse ponto que veio na tua pergunta, tá, Ricardo, e outras perguntas assim que a gente vem respondido ao longo das últimas semanas, tá? Ela está relacionada à questão de queda de preço do aço no mercado internacional, né? Então, eu acho que nessa pergunta, né, ela me abre a possibilidade de lembrar que os movimentos que nós fizemos nos últimos anos na Gerdau, ele tinha o objetivo de nos tornar menos susceptíveis a esses impactos e variações de preço no mercado internacional, né? Então, nós criamos mecanismos, criamos foco nos nossos negócios para que a gente ficasse menos expostos a isso, né?
Então, traduzir isso aqui de uma forma talvez mais prática, assim, mais palpável para vocês. Pegar essa preocupação aí com relação ao vergalhão turco, né? Essas quedas de preço e tal. Em primeiro lugar, assim, né, a possibilidade desse produto entrar no Brasil e competir com a gente, né? Ela está relacionada, como eu comentei, né, a muito mais aquele vergalhão reto na distribuição, tá? Que ele tem uma participação hoje, né, bastante pequena nos nossos negócios, como eu comentei, na ordem de 8%. Né? Quanto ao próprio vergalhão, assim, né, a maneira como hoje ele é entregue para as construtoras no Brasil, ele é quase impossível um vergalhão importado ele competir com o nível de serviço, tá, que é necessário, né? Então, com todos os requisitos hoje, né, com toda a busca incansável de produtividade das construtoras, nós tivemos que desenvolver ao longo dos últimos anos, né, plantas próximas às cidades, às grandes cidades como São Paulo, em que toda noite, por exemplo, eu tenho que montar um kit, tá, de aço, que ele é entregue dentro do horário combinado e dentro das condições combinadas na construtora, de tal forma que ele vai montando aquele kit, andar por andar, né? Então, tem toda uma questão logística, toda uma questão de nível de serviço que não dá para competir, tá? Não dá para competir. Então, assim, a exposição que nós temos hoje, né, da maneira que a gente vem conduzindo os nossos negócios, ela é pequena, essas volatilidades de preços de mercado internacional. Então, é bom a gente olhar nessa perspectiva, né, ver até que ponto essas discussões sobre volatilidade, aços turco, aço chinês, possível aço russo, ela tem, de fato, né, a possibilidade de competir. Então, nós temos hoje a condição de manter a rentabilidade adequada dos nossos produtos. É assim que a gente imagina que vai ser ao longo dos próximos trimestres. Então, demanda sob controle, né? Eu acho que rentabilidade sob controle e uma briga nossa assim, interna ao longo dos próximos meses para a gente mitigar esses impactos, né, das matérias-primas que a gente vai ter transitando em estoque, como o próprio carvão que eu comentei, tá, Ricardo? E complementando aí, talvez, Gustavo, que se aplica também ao caso do Brasil, mas também é verdadeiro nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos e no Canadá, hoje, cerca de 10% só do nosso portfólio de produtos se compõe de vergalhão e fio máquina. Né? Hoje temos uma linha de produtos muito mais premium, focada em perfis estruturais, perfis comerciais e SPQ, que nos conferem uma resiliência e uma proteção muito maior com relação às importações de material turco e de outras nacionalidades do que tínhamos no passado, quando tínhamos outra configuração industrial e outra estratégia de mercado para competir. Bom, Renata, voltamos contigo aí. Obrigada. Próxima pergunta do senhor Daniel Sasson, Itaú BBA. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta, Werneck, você comentou um pouquinho sobre as margens dos Estados Unidos no curto prazo, que você acredita que sejam sustentáveis ao redor de 30%, com spreads saudáveis nos próximos meses. A minha pergunta é mais em relação ao médio e longo prazo, né? Vocês ficaram muito focados nos últimos anos nos projetos de melhora de eficiência, upgrade de tecnologia, conseguiram fechar o gap ali de custos versus peers dos Estados Unidos, e talvez aqueles 10% de margem, né, que era o target de vocês, tenha ficado para trás. Em que nível vocês acham que a gente pode ver a margem dos Estados Unidos se estabilizando a médio e longo prazo? Sei que, né, como toda indústria cíclica, aqui há momentos de maior e menor, ou melhor e pior momento, mas se você puder dar para a gente uma média aqui, eu te agradeço. E Japur, se eu puder, desculpa insistir aqui no tema de alocação de capital, mas talvez boa parte das discussões que a gente tem tido com os investidores estejam rondando aí o tema. A gente acaba falando um pouquinho de uma das partes da sua política financeira, né, que é ter a dívida bruta máxima de 12 bi de reais, mas tem a outra parte, né, que é a alavancagem entre uma vez e meia. Então, acho que a minha pergunta, na verdade, aqui em que momento, né, você acha adequado, como você pensa em termos de estrutura de capital para chegar nesse nível que eu imagino que é o que vocês considerem eficiente, né, entre uma vez e meia, já que vocês estão aí em 0,2 vezes.
dívida líquida EBITDA. Obrigado, pessoal. Bom, Daniel, essa pergunta tua aí, Japur depois responde, tá, Japur, locação de capital. Mas essa pergunta sua, né, Daniel, é muito boa, assim, com relação à América do Norte, né? E o tempo, assim, o tempo passa muito rápido, né, cara? Tu lembrou, assim, de um dos speeches iniciais que eu fiz, assim, logo que eu assumi essa posição, né? E lá se vão quase 5 anos aí, né, Daniel? Do gap que nós tínhamos identificado, assim, na nossa operação América do Norte, né? Foi muito trabalho ao longo desse tempo e nós fechamos esse gap, tá? Eu diria que falta uma peça agora nesse quebra-cabeça, tá? Que é a nossa usina de Midlothian, no Texas, que é a última que nós vamos fechar o gap, tá? Então, a nossa maior usina lá, ainda tem algumas oportunidades naquela planta da gente melhorar a nossa performance e, ao mesmo tempo, ampliar a produção daquela usina, né? Que é a nossa grande usina na América do Norte. Então, nós estamos agora com esses investimentos, né? Parte dos investimentos já foram aprovados. Isso nos vai dar uma competitividade ainda maior do que a gente tem hoje, depois de ter feito esse programa, né, ao longo desse período, nas outras usinas nossas na América do Norte. Tá? Bom, como tu comentou, né, Daniel, não dá para falar o que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, é longe demais, né, no mundo VUCA e tal. Mas a gente tem bons sinais assim que nos levam a crer que no médio e no longo prazo a gente vai ter essas margens assim, patamares mais altos, né? Primeiro, assim, a gente saiu lá do vergalhão, é onde tem a maior penetração de importados, então nós estamos em categorias de produto com menos capilaridade de importados, né? Então acho que a gente vai ser menos sujeito assim aos preços internacionais e entrada de importados nos Estados Unidos. A própria característica dos investimentos que a gente tem visto assim dos nossos clientes, né? Como eu comentei, interessante, né? Eu acho que todo mundo que está no mercado viu há um tempo atrás o impacto que a Amazon, por exemplo, teve na demanda de aços longos nos Estados Unidos, com a construção de novos galpões, né? E agora uma otimização de metro quadrado que eles estão fazendo, né? Essa demanda diminuiu. Mas ao mesmo tempo a gente veio observando uma substituição, como eu comentei, de demanda de aço por investimentos de outras características, né? Então, para não ficar sujeito assim a essa questão de disrupção de supply chain global, a gente vê muitos clientes nossos investindo em novas plantas na América do Norte, investimentos importantes em produção de semicondutores. Então, são investimentos que eles vão ocorrer ao longo de alguns anos, né? 3, 4, 5 anos. Ele tem uma demanda interessante por aço nesse segmento. Também os projetos de infraestrutura, né? Que é num período ali, estima-se de 5 a 8 anos, vão demandar bastante forte assim produtos que a gente produz. E a terceira coisa que é muito interessante observar também, que tu não está vendo grandes investimentos assim de competidores de forma geral, tá? Nesse mercado a gente atua, né? A gente vê anúncios de investimentos assim planos em outras plantas greenfield. A gente vê competidores até indo para outros segmentos assim, que não só o aço, né? Mas nesse segmento assim, onde a gente compete de igual para igual, tá? Que são 3 grandes players, a gente compete de igual para igual. A gente não vê assim grandes capacidades sendo colocadas na América do Norte nos próximos anos, né? Então, quando a gente lê esses cenários, analisa, olha com um pouco mais de detalhe os números, né, Daniel? Que eu acho que não dá para a gente falar aqui agora pelo tempo. Eles nos dão bastante confiança que a gente vai conseguir manter essas margens que a gente tem hoje, né? Claro, com oscilações assim ao longo do tempo, tá? Então são coisas desse tipo, tá, Daniel? Que nos dão a tranquilidade que nós tomamos as decisões corretas e que esse gap que a gente fechou de performance nos deixou assim, cara, muito preparado para competir com os nossos competidores nesse cenário dos próximos anos na categoria de produto que a gente tem, tá? Japur, agora tem mais uma parte da alocação de capital. Com relação à alocação de capital, estrutura. Tudo bom, Daniel? Como é que você está? Tudo bem, Japur? Tudo certinho. E o lance da margem? Um debate aí sobre com relação ao indicador que você trouxe. Quando a gente olha a margem bruta... Um pouco, já que o Gustavo falou, que as coisas, o tempo passa rápido, né? Passa rápido de várias formas, né? A gente veio de um processo longo, né? Desde a nossa dívida líquida EBITDA lá em 2015, em torno de 4 vezes dívida líquida por EBITDA, até um processo de desalavancagem gradual, que começou de forma mais forte em 18, 19, quando a gente se aproximou daquele patamar que a gente tinha na nossa política financeira de ter entre uma vez e uma vez e meia dívida líquida por EBITDA. Logo na sequência, veio 2020, veio a pandemia, e parece que faz muito tempo, mas na verdade não faz tanto tempo assim. Mas ali no segundo trimestre de 2020, a gente estava com dívida líquida EBITDA de 2,8 vezes.
Então, tu vê que não faz assim décadas atrás, né? Foi ontem, entre aspas, né? E, claro, as coisas melhoraram muito, as margens e os retornos na cadeia, na indústria de uma forma geral, e nós, de forma muito importante, aproveitamos, através da nossa cultura, nossa disciplina, esse bom momento de mercado e alavancamos muito os nossos resultados e expandimos muito nossa geração de EBITDA. Mas entendemos que numa indústria tão cíclica quanto a nossa, só pensar 2015, segundo trimestre de 2020 e agora segundo trimestre de 2022, que é importante a gente ter o foco não apenas nas métricas relativas, porque o EBITDA ele aumenta, mas ele também pode se reduzir, mas ter foco no absoluto, em termos de montante de dívida bruta, montante de caixa que queremos manter. Por isso que a gente é tão vocal com relação à nossa dívida bruta nesse patamar de 12 bilhões de reais. Excelente. Obrigado, Japur. Obrigado, Werneck. Daniel, obrigado, cara. Nos vemos em breve aí. Um abraço. Um abraço. Próxima pergunta vem do Thiago Lofiego, analista do Bradesco BBI. Thiago, por favor, pode abrir a sua câmera e o áudio, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Ô, Thiago, beleza? Tudo bem? Me ouvindo bem aí. Tudo bem? Beleza. Então, tá bom. Vamos lá, acho que a maioria das minhas perguntas já foram respondidas. Só vou bater a última vez aqui nessa questão da referência de alavancagem, Japur. Você mencionou 12 bilhões de reais, que é o que você já vinha falando, né, desde que você assumiu o cargo aí como CFO. Vocês já estão nessa marca, né, talvez até um pouco abaixo, né, no dia de hoje, né, dada a geração de caixa aí do último mês, provavelmente. Mas eu queria entender o target de caixa, né, que você falava $1 bi, se isso continua. E aí, dito isso, né, se a gente pensar aqui, né, num câmbio de 5,50, só para fazer uma conta, né, a gente está falando de 12 menos 5,5 bi, daria uma dívida líquida estrutural de 6,5, e você está abaixo disso, né, e deve continuar, pelo menos na nossa opinião aqui, desalavancando nos próximos trimestres, né. Então, eu queria entender se essas referências continuam, né, principalmente essa questão do caixa, para deixar um pouco mais claro. E aí, voltando, né, se vocês continuarem gerando caixa, vocês eventualmente vão talvez não há muitos trimestres daqui, podem chegar numa posição de estar caixa líquido. E aí a minha outra pergunta nesse tema né, se isso faz sentido imaginar a Gerdau ir para uma posição caixa líquido, talvez por conservadorismo, talvez porque tem outros planos, enfim. Essa é a minha pergunta nesse primeiro tema. E a segunda pergunta, talvez para o Werneck. Werneck, exposição à América do Sul. O ambiente político mudou bastante, né, nos últimos poucos anos aí, né, em vários países que vocês têm exposição. Existe a possibilidade da Gerdau avaliar, fazer um reshuffling desses ativos, eventualmente se desfazer de algumas exposições, né, dentro do business de América do Sul? Bom, deixa eu trocar contigo, tá, Japu? Deixa eu pensar um pouco aí na resposta do Thiago, que essa da América do Sul está sempre na ponta da minha língua aqui, tá, Thiago? Deixa eu começar aqui, tá? Assim, ó, a gente adora operar na América do Sul, tá? Então, assim, nós aprendemos, assim como poucos, né, o que é a América do Sul em toda a sua atual desintegração, tá? Foi-se um tempo em que a América do Sul ela tinha algum tipo de integração, eu juntei. São países de características muito distintas um do outro, tá? E a gente compreende muito bem. Então, não está nos nossos planos fazer qualquer tipo de desinvestimento, tá? Porque, apesar das condições políticas, né, é uma região que nos traz muito retorno do ponto de vista econômico e financeiro, né? Então, não quero detalhar todos, assim, para não tomar muito tempo de você, mas pega Peru, por exemplo, né? Com todas as dificuldades políticas que o país tem enfrentado ao longo dos últimos anos e agora mais presente aí com o governo atual, tá? Um país que é incrível, assim como a economia e a política, elas descasaram, tá? É um país, assim, que tem, hoje, quando tu olha os fundamentos macroeconômicos, é um país muito sólido, né? Com toda a receita que a mineria, a mineração, as atividades mineratórias geram lá. Tá? Um país que tem dificuldade hoje de achar bons projetos do governo de investimento. É um país que tem uma economia sólida e que continua puxando muito aço, né? Lá nós temos um competidor, né,
Então, assim, é um país que tem trazido resultados financeiros muito sólidos para nós. E a demanda de aço continua muito forte. Pega a Argentina, por exemplo, com outros problemas, outra característica, né? Tu vê, assim, no momento assim, onde a população argentina vai buscar um pouco mais de segurança, né? O Porto Seguro continua sendo o mercado imobiliário, né? Então, a demanda assim, de construção no país ela é muito forte, né? Então, assim, onde a gente vai na América, eu acho que tem bons fundamentos assim, econômicos separados da política, tá? Então, é uma região que a gente gosta de trabalhar, tá? Eventualmente, podemos continuar fazendo investimentos orgânicos em algumas coisas que fizerem sentido, mas não passa pela nossa cabeça nenhum desinvestimento na região. Eu acho que, como o próprio balanço do trimestre mostra, né? A gente tem conseguido, assim, usar o nosso conhecimento, usar a nossa proximidade com os clientes, para a gente buscar as oportunidades que se oferecem, tá, Tiago? Japô? Claro, vamos lá. Contigo. Tudo bem, Tiago? Acho que, em linhas gerais, acho que trazendo os pontos que você trouxe sobre dívida bruta, sobre caixa e sobre nosso balanço, né? Em linhas gerais, as referências que você trouxe com relação a mais ou menos qual é a ideia de caixa que a gente tem para a gente, dívida bruta e, por consequência, dívida líquida não estão de forma alguma equivocadas e estão em linha com aquilo que a gente vem falando com vocês, com o buy-side, com a ajuste de rating e com os interlocutores do mercado. Agora, por vezes, a gente pega um momento específico no tempo, olha, um mês ou outro mês, por vezes onde a gente gera mais recurso ou mais caixa, não é necessariamente um lugar onde a gente precisa. O que eu quero dizer com isso? Por vezes a gente tem trimestres onde a gente precisa estar próximo de pagar um bond, então eu preciso de muitos dólares para pagar essa obrigação, mas eu estou gerando muito caixa no Brasil. E aí, por vezes, eu prefiro privilegiar outras alocações como dividendo ou recompra de ações, porque eu estou com caixa no Brasil sobrando. E, por vezes, o contrário. Por vezes, eu gero mais dinheiro, mais caixa na América do Norte, mas as minhas obrigações, eventualmente, estão aqui no Brasil. Então, por vezes, a gente tem um descasamento entre um trimestre e outro, entre um mês e outro, entre as fontes dos recursos do fluxo de caixa e as aplicações desses recursos. Mas são coisas que, ao longo do tempo, se equacionam. Por exemplo, a referência que você trouxe da nossa dívida líquida, que hoje, mais ou menos dentro dessa estrutura de raciocínio que você trouxe, está um pouco abaixo desse patamar. Se a gente levar em consideração o dividendo que a gente vai pagar agora, de 1,2 bilhão, mais o que a gente já executou de recompras entre o fechamento do segundo trimestre e esses primeiros dias aqui de julho, uma parte importante dessa dívida líquida, entre aspas, vai para o lugar. Então, quando a gente olha ao longo dos trimestres, as coisas mais ou menos elas se equacionam. E outro ponto importante a levar em consideração nessa movimentação toda da nossa dívida bruta, da nossa dívida líquida, são as variações do câmbio. Nesse trimestre, a gente teve uma variação aí de 11% do dólar final lá do primeiro trimestre para o segundo trimestre agora de 2022. Como cerca de 3/4 da nossa dívida ela é denominada em dólar, quando a gente olha a posição de balanço de quanto caixa eu tenho, quanta dívida eu tenho, necessariamente isso passa por essa... Há um carrego aí, né, dessa posição em dólares, né? Então, por isso que ao longo do tempo, já com o nosso modelo de negócio, ele é muito equilibrado, é muito sólido, nossa dívida está indo para o lugar e temos operações tanto nos Estados Unidos gerando moeda forte, quanto aqui no Brasil gerando reais, onde a gente tem as nossas obrigações de pagar impostos e dividendos. Isso ao longo do tempo, ao longo do semestre, se equaciona. Espero ter ajudado aí, né, no entendimento aí dessas linhas gerais que a gente tem conversado. Está muito claro, Japur. Então, entendo que a Gerdau ir para caixa líquido não é uma opção aqui na cabeça de vocês. Então, acho que ao longo do tempo você vai mirar esse 6,5 bi ou qualquer que seja o número perto desse ballpark aí. Não é uma aspiração nossa ser caixa líquido. Se eu, porventura, em algum trimestre específico, eu tiver muito caixa represado em alguma operação ou outra, pode ser que seja por algo extraordinário, mas não é, de forma alguma, um objetivo nosso ser cash trap, ser caixa líquido. Até porque, do ponto de vista não só de alocação de capital, quanto do ponto de vista tributário, não é eficiente ter esse carrego tão grande assim pelo custo do caixa. Né? Super claro. Obrigado, Japur. Obrigado, Werneck. Valeu, Thiago. Prazer te ver aí, cara. Um abraço. Um abraço. Próxima pergunta do senhor Caio Ribeiro, do Bank of America. Ele nos pergunta: como enxergam perspectiva de demanda de aço longo na América do Norte em 2023, dado que estamos vendo sinais do começo de uma recessão
Mas, por outro lado, o pacote de infra de 1,2 trilhões já foi aprovado. O que acham que deve prevalecer? Eu acho que é bem em linha aí com o que eu falei anteriormente, né, Caio? E espero que esteja tudo bem contigo, tá? Então, eu acho que é onde eu estruturei um pouco a resposta na pergunta do Daniel, né? Que a gente vê de forma muito positiva, tá? Então, o que a recessão, o que tem se falado, tá? Eu acho assim que tu não pode olhar esse negócio como um todo, né? Tu tem que olhar assim por tipo de business, tu tem que olhar por tipo de empresa, né? Então, assim, para os nossos negócios, com o pacote de infraestrutura, com esse onshoring que está acontecendo nos Estados Unidos, né? A não entrada de novas capacidades nesse segmento, né? Eu vejo tudo assim nesse momento para a gente ter uma boa estabilidade assim nos temas da demanda, tá? Ao longo dos não só 2023, mas ao longo dos próximos semestres, tá? Lembrando sempre assim que nós nos preparamos para isso, tá? Então a gente tomou decisões assim que talvez agora elas vão ficando mais longe assim numa linha de tempo, né? Mas nós nos preparamos para conquistar esses resultados que a gente tem agora, né? Desde as decisões assim de desinvestimentos, de sair daquela linha de produto que não tinha a rentabilidade que a gente procurava, os investimentos que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos nas nossas operações remanescentes. Então, a gente se preparou para esse momento, né? Então, acho que temos tudo para colher esses frutos, né? De todo esse trabalho duro que foi feito ao longo do tempo, não só em 2022, 2023, mas num cenário assim de alguns anos, né? Obrigada. Próxima pergunta do senhor Márcio Farid, do Goldman Sachs. Ele nos pergunta: o que devemos esperar de shipments no mercado Brasil? Como estão vendo margens na exportação e competitividade de frete? Entendi, falando shipments, né, Renata? Falhou um pouquinho para mim aqui, né? Exato, shipments. Exato. Assim, como eu comentei, a gente vai ter no mercado doméstico entregas bastante flat, assim, né, ao longo dos próximos meses, né? Não vemos, assim, nenhuma questão estrutural, conjuntural, que provoque uma queda muito grande de demanda, tampouco o contrário, né? A gente voltou aos patamares históricos de exportação, né, ao redor de 22%, né? Então, a gente vem mantendo as nossas turmas operando, né? Não fizemos reduções, né? A gente tem clientes, eu diria, bastante cativos nas Américas, que são as nossas coligadas, para onde a gente exporta produtos semi-acabados. Então, a gente vê assim, um cenário de demanda no mercado doméstico bastante estável e a gente capturando essas oportunidades de exportação que aparecem, tá? Com as nossas coligadas, especialmente nas Américas, onde o nível de demanda também tem sido bastante saudável. Então, é assim que a gente enxerga, né, nos próximos meses. Eu acho que a nossa grande preocupação, né, é como a gente vai encontrar alternativas para a gente continuar evoluindo a empresa do ponto de vista de competitividade, né, usando cada vez mais transformação digital para a gente capturar aquelas lacunas que a gente tem internamente, de buscar mais eficiência nos nossos processos. Então, acho que esse é o foco do momento, né? Com relação à demanda, como eu já venho comentando assim ao longo dessa call, a gente não tem grandes preocupações vindo nos próximos meses de 2022. A Helena da XP, analista sell-side, nos pergunta agora. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Vi que destacaram a questão da inflação na América do Norte. Poderiam dar um pouco mais de cor para este fator em outras localidades? Olá, Japô. Claro. Olá, Helena, tudo bem? Acho que a inflação aí tem um tema importante recorrente em vários lugares e a gente tem mantido aí muito a nossa disciplina, que o Gustavo já destacou ao longo da apresentação, da nossa transformação cultural. Se a gente observar, por exemplo, hoje o indicador de SG&A sobre despesas, né, sobre receitas de venda, a gente vai ver que a Gerdau tem um patamar absolutamente aí sem precedentes, abaixo de 2,5% de SG&A sobre receita líquida. A gente mantém essa disciplina nos nossos custos ao longo do dia a dia, mas claro que as pressões inflacionárias elas estão ocorrendo. Por outro lado, como o Gustavo destacou na abertura da apresentação dele, alguns dos custos importantes para o nosso processo, como o caso do carvão e outras matérias-primas, como a sucata, sofreram também uma correção importante
nos últimos meses no mercado internacional, o que ajuda, ao longo do tempo, a manter as nossas margens em patamares saudáveis daquilo que a gente tem, pelo menos, de visibilidade para os próximos meses. Não sei se o Gustavo gostaria de elaborar. Eu acho que eu não tive a oportunidade anteriormente de falar contigo, né, Helena? Então, me permita, assim, 2 minutos, assim, para tu conhecer como é que a minha cabeça funciona, tá? Então, assim, eu funciono, assim, a Gerdau funciona da seguinte forma, tá? Nós temos uma inquietude diária, tá? De buscar performance nessa companhia. Tá? E a gente vai continuar sendo assim mais e mais, tá? Não é à toa que ao longo dos últimos anos, né, nós reduzimos um montante muito significativo de SG&A nessa companhia, de tal forma que nós chegamos agora no menor percentual de SG&A sobre receita da história da Gerdau. Tá? Então, assim, desde a década de 80, ao longo de dos últimos 30 anos, a gente pensa o seguinte, a gente conhece claramente o nosso patamar atual de performance, todo mundo aqui dentro sabe quem é o benchmark ou a referência, e sabe que a distância entre a nossa performance atual e a referência do mercado chama-se lacuna, ou gap. E nós temos a obrigação diariamente de estruturar planos para capturar esse gap, para que ao longo do tempo a gente possa ser benchmark. Tá? É assim que a gente funciona. Só que depois da transformação digital, né, e as possibilidades que nós identificamos de ampliação dessa lacuna, especialmente com o uso intensivo de dados para tomar decisão de negócio, a gente identificou um potencial ainda maior, tá, de reduzir ou capturar essas lacunas que se identificaram de forma a mitigar a inflação. Tá? Então, a inflação, quando a gente olha internamente do ponto de vista de subida de custos, ela é quase uma busca diária de encontrarmos alternativas, porque a inflação ela não impacte os nossos custos. Tá? A gente trabalha muito com a metodologia chamada ZBB ou OBZ, de orçamento base zero, em que ninguém aqui pega o orçamento do ano anterior, tá, e reduz o orçamento para poder mitigar a inflação. A gente efetivamente, né, a cada momento, a gente desenha os nossos orçamentos numa folha em branco, como se a empresa tivesse sido construída nesse momento, para a gente poder, dentro do máximo nível de eficiência que cada um pode buscar, a gente operar a empresa dessa forma. Tá? Então, a inflação para nós, assim, são sempre oportunidades da gente melhorar nossa performance e reduzir nossos custos. Tá? É assim que a gente funciona. Tá? É quase uma patologia assim, que a gente tem de diariamente a gente acordar e buscar alternativas para a gente fechar essa lacuna. Tirei assim 3 minutos, é assim que a gente funciona, tá? Então nós vamos buscar cada vez mais oportunidades, a gente a transformar a inflação de custos, etc, em oportunidades para a gente melhorar os nossos resultados, tá? Obrigada, Gustavo. A gente recebeu inúmeras perguntas aqui, devo ter mais pelo menos 15 perguntas para serem lidas. Acredito que por conta do horário seja melhor a gente encerrar a conferência de resultados do segundo trimestre, e a área de relações com investidores se compromete a responder todas as perguntas que não puderam ser lidas durante essa conferência de resultados. Então, passo a palavra de volta ao Gustavo, para que ele possa encerrar a conferência, e agradeço a participação de vocês todos. Bom, Renato, novamente, obrigado aí pela tua condução, né? Eu tenho certeza que tu vai ter uma carreira muito vitoriosa, né? E queria também agradecer a participação de todas e todos, né? E também um compromisso não só que a Renata assumiu, mas nós também, né? Cada vez mais queremos estar próximos, né? Cada vez mais dar visibilidade, assim, dos nossos negócios, da maneira como a gente opera, do que a gente tem visto. Então, fiquem à vontade, assim, de procurar a Renata e time, né? Para a gente poder debater, eu, Japur, assim, com todos vocês e tirar todas as dúvidas e questões. Então, agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui hoje, né, detalhando um pouco mais os nossos resultados. Eu quero também deixar o convite, né, para que todos vocês participem conosco da nossa próxima divulgação de resultados, referente ao terceiro trimestre de 2022, que será no dia 9 de novembro. A gente espera, mais uma vez, mostrar resultados bastante consistentes, porque boa parte das oportunidades está nas nossas mãos a serem capturadas. Então, muito obrigado a todos, né, fico bastante feliz, eu, Japur, né, com o tempo que a gente passou junto com vocês. Um forte abraço e se cuidem. Valeu, até a próxima.